Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, está tudo bem? Olha nós aqui outra vez para gravarmos esse vídeo rapidinho, para dar a vocês as indicações de leituras, de estudos bíblicos que eu estou fazendo nesse ano de 2024 e que eu gostaria de compartilhar com você para te incentivar a estudar a palavra de Deus, ler bons livros teológicos, teologia reformada, bíblica, para acrescentar no seu conhecimento bíblico teológico, para sua edificação e elevo, crescimento espiritual para a glória do Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então, tudo que eu estou lendo ou vou ler agora, nesse ano de 2024, eu gostaria de compartilhar com você, para que você possa ser edificado e que você invista no seu conhecimento bíblico. Você obreiro, você pastor, você líder, você membro da igreja que deseja ter conhecimento, discernimento. Olha que o conselho de Pedro é: crescei na graça e no conhecimento. Então, nós não podemos desprezar a palavra de Deus, jamais. A Bíblia, ela é o livro dos livros, é a norma normati, é a norma que rege a nossa vida, é a nossa única regra de fé e prática. Jamais podemos negligenciar o estudo, a meditação das Escrituras. Porém, nós temos ferramentas que nos ajudam a compreender o texto sagrado. Materiais, livros de autores comprometidos com a interpretação bíblica que pode te auxiliar a entender o texto sagrado. Então, não há nenhum problema nisso, da gente comprar bons materiais, bons livros, para nos ajudar a desenvolver a nossa maturidade espiritual. Então, você está preparado? Desde já, eu quero que você deixe o seu like, faça o seu comentário, compre esses materiais. Esses materiais são materiais que eu mesmo estou lendo, estou pesquisando, estou estudando e quero fazer essas indicações para vocês agora, para que você se organize os seus estudos, seja disciplinado e compre esses materiais. Está em promoção aí nas redes nas redes sociais, né? Melhor dizendo, nos links dos aplicativos de compra online. Você pode então encontrar esses livros com preço bem irrisório, bem baixinho, para que você invista então no seu conhecimento teológico para a glória de Deus. Então vamos começar. O primeiro livro é um livreto, na verdade, com poucas páginas, do autor Timothy Keller. O título desse livro é Ego Transformado, né? A humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Esse livreto, irmãos, é muito edificante, trata o nosso coração, né? Leva-nos a uma reflexão sobre o orgulho do nosso coração e como nós podemos ter uma vida transformada, não mais dominado pelo eu, mas sim dominado pelo Espírito Santo e aprendendo com Cristo a sermos de fato humildes. Então, é um livreto, perceba aqui que é uma leitura bem rápido, mas vale muito a pena você ler esse Ego Transformado do Timothy Keller, da editora Vida Nova. Então essa é a nossa primeira indicação e esse livreto também eu estou lendo ele bem tranquilo, estou mastigando, estou meditando, é muito edificante esse livretozinho aqui para uma leitura bem rápida. Essa é a nossa primeira indicação. A segunda indicação é para quem quer conhecer as doutrinas da reforma, ou as principais doutrinas dos 5 pontos do calvinismo. Eu sei que tem muita gente que quando escuta essa palavra calvinismo, João Calvino, logo as pessoas associa a outros assuntos que muitas vezes as pessoas nem leram, as Institutas de João Calvino, o que é que ele fala sobre predestinação, que é um tema bíblico. Paulo falou sobre a doutrina da predestinação, da eleição, nas suas epístolas. Então não é uma heresia. Não foi João Calvino que inventou, que criou essa história de 5 pontos do calvinismo. Na verdade, os 5 pontos do calvinismo foi uma resposta aos 5 pontos do arminianismo.
né, do Jacob Arminius, lá no Sínodo de Dort, que depois a gente vai ter materiais aqui, explicações sobre o que foi o Sínodo de Dort, né? Então, esses 5 pontos aqui, que John Piper, o grande teólogo americano, né, uma das referências da atualidade, John Piper, ele fala sobre os 5 pontos. Ele fala sobre depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Tudo mostrando referências bíblicas para quem quer de fato aprender as doutrinas da graça e os 5 pontos da tulipa, os 5 pontos do calvinismo. Então, antes de você criticar o que é eleição, o que é predestinação, você precisa estudar. Você não pode ser levado simplesmente pelo que as pessoas falam. Vale muito a pena esse livro aqui, sobre as principais doutrinas da graça, os 5 pontos das doutrinas da graça, da teologia reformada, e todo cristão reformado precisa conhecer os 5 pontos do calvinismo, tá bom? A terceira indicação, vá contando aí, talvez eu possa me perder aqui, mas vá contando. Pronto, a nossa terceira é um clássico da literatura teológica cristã, tá certo? Em termos de ficção, é a história do O Peregrino. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, esse O Peregrino de John Bunyan é o livro mais lido em todo o mundo depois da Bíblia. É o 2º livro mais lido depois da Bíblia. Esse livro foi escrito pelo John Bunyan quando ele estava preso por pregar o evangelho. Ele foi condenado a 14 anos por pregar o evangelho, e lá na prisão ele escreve esse clássico que todo cristão, como diz Jonas Madureira, né, não pode passar desta vida para outra vida, para a eternidade, sem ler esse clássico da literatura teológica, da ficção teológica, que nos conta a trajetória do cristão. O Peregrino de John Bunyan. Nós estamos aqui com a editora Candeia. Esse livro está bem baratinho também, aí nas compras online, você pode pesquisar. O meu filho Jonathan está lendo esse livro. Eu estou contando a história do Peregrino para os meus filhos e está muito bom. E eu aconselho você, cristão, ler a história do Peregrino de John Bunyan. Então é a nossa terceira indicação. A nossa quarta indicação, na verdade, eu estou investindo muito em conteúdos de pregação expositiva. Eu estou estudando, lendo, pesquisando bastante sobre esse tipo de pregação, chamado pregação expositiva. É claro que existem outras formas de pregar, existe a pregação temática, existe a pregação textual, mas existe de pontos, né, de tópicos, existe a pregação expositiva. Irmãos, eu estou apaixonado pela pregação expositiva, aquela que lê o texto, aquela que explica o texto e aquela que aplica o texto no nosso contexto contemporâneo. Então, para isso, eu tenho aqui muitos materiais de pregação, e dentre esse material está aqui a indicação da pregação doutrinária, tá bom? De Thomas, acho que é Nettles, se eu não me engane. E esse livro, irmãos, da editora Pronobis, isso mesmo, Pronobis, esse livro vai nos ensinar a como preparar a mensagem, a importância da pregação, quais os benefícios da pregação, e ele vai nos mostrar que toda pregação ela é doutrinária. Portanto, é necessário que haja preparação, é necessário que haja muita responsabilidade da parte de quem está pregando, para que haja fidelidade na pregação das Escrituras. Então vale muito a pena para você que está começando agora, iniciando agora o seu ministério de pregação, você pastor, pregador itinerante, você obreiro, que deseja adquirir habilidades para você expor a palavra de Deus com fidelidade. Você precisa ler esse livro aqui, Pregação Doutrinária, de Thomas Nettles, da editora Pronobis, tá bom? Essa aqui então é a nossa, deixa eu ver, quarta indicação, tá bom? Dê o seu like aí no nosso livro, vai anotando aí essas indicações. Eu estou estudando esses materiais, estou lendo, e o que eu estou indicando aqui, irmãos, são materiais sérios
bíblicos, tá bom? São materiais indicados, apresentados pelos maiores teólogos do Brasil e do mundo também. Eu pesquiso muito sobre isso e eu gostaria então de ajudar você na sua organização dos seus estudos bíblicos para que você cresça em nome do Senhor Jesus. A nossa quinta indicação um livro muito importante, tanto para novos convertidos, como também para aqueles que estão começando a entrar, a estudar a teologia reformada. O que é que eu estou falando de teologia reformada? Estou falando dos pontos da teologia reformada, que são as doutrinas da graça, a doutrina da eleição, da depravação total, da expiação limitada, né? Mas não apenas isso. Todas as doutrinas e ensinamentos que foram apoiados pelos reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Zwingli e muitos outros, os puritanos. Então são doutrinas que precisam ser ensinadas, aprendidas aqui por cada cristão. Doutrinas bíblicas são doutrinas que precisam ser resgatadas, que precisam ser ensinadas, né? São doutrinas antigas que precisam ser ensinadas, precisam ser de novo pregadas, ensinadas para o povo. Por quê? Porque muitas doutrinas novas que estão surgindo, na verdade, são heresias que precisam ser combatidas. E para isso, a gente precisa ter o conhecimento da base, né? Do credo, daquilo que foi ensinado, não apenas pelo Senhor Jesus, é claro, ele repassou pelos apóstolos e os pais da igreja e os reformadores continuaram ensinando essas doutrinas antigas. Então, esse livro é a Bases da Fé Cristã, de Wayne Grudem. Esse Wayne Grudem, ele é um teólogo, irmãos, muito conceituado no meio reformado, tá bom? Então nós temos aqui 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Vale muito a pena todo cristão, novo convertido, ou aquele que está ingressando na fé reformada, que deseja conhecer os fundamentos da sua fé, né? E precisa dar uma resposta àqueles que perguntam acerca da nossa fé. Você não pode deixar de ler esse livro, Bases da Fé Cristã, de Wayne Grudem, tá certo? Da editora Thomas Nelson Brasil, tá bom? Então essa aqui é a nossa quinta indicação. A nossa sexta indicação a nossa sexta indicação, isso, a quinta indicação foi as bases da fé cristã. É um comentário bíblico do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele tem quase todos os livros. Me parece que o Novo Testamento ele tem todos os livros, de Mateus a Apocalipse, no seu comentário expositivo. No Antigo Testamento ele está quase terminando os 39 livros do Antigo Testamento, mas tem alguns que ele não tem, eu acredito que ele já esteja preparando esse material. Mas eu estou aqui com o livro de Miqueias, livro do profeta Miqueias, o profeta menor, Miqueias, do Hernandes Dias Lopes, comentário expositivo da Ragnos, né? Miqueias, a justiça e a misericórdia de Deus. A mensagem desse livro, ou o estilo que o Hernandes Dias Lopes tanto escreve como prega, é um estilo muito fácil de aprender, muito fácil de adquirir conhecimento. Então vale muito a pena você comprar, você ler, você estudar os livros do Hernandes Dias Lopes, porque ele é um expositor simples e profundo, e todo o conteúdo dele é muito bíblico, muito didático, dá muito fácil de compreender. Então vale muito a pena você comprar. Se você puder, você pode comprar todo o comentário do Hernandes Dias Lopes. Eu comprei esse aqui do livro de Miqueias, estava em promoção também, aproveitei e comprei, vale muito a pena. Eu ainda vou começar a ler ele, porque é um tipo de comentário que você vai lendo, vai anotando, vai escrevendo e também vai te ajudando em preparação de sermões e de mensagens expositivas. A nossa sétima indicação, irmãos, esse livro aqui, eu estou lendo ele, é o que eu estou lendo na atualidade, né? Estou anotando, você vê que, eu vou lhe mostrar aqui, não sei se dá para me ver, não sei se dá para me mostrar aqui. Eu gosto muito de escrever no livro que eu estou lendo. Eu gosto de fazer pequenas anotações para facilitar a minha memorização. Então esse livro aqui, irmão, está tratando sobre o pecado da ira.
pecado da ira. É um pecado que eu estou tratando ele no meu coração. E se você é um cristão que facilmente se ira, é a ira pecaminosa, você precisa estudar os princípios da palavra de Deus que são aplicados por esse homem de Deus aqui chamado Robert Jones, tá certo? Da editora Nutra Publicações. Nutra Publicações, O Pecado da Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Irmãos, esse livro explica sobre o que é a ira santa, o que é a ira pecaminosa, como identificar essa ira pecaminosa, qual é a raiz, qual é o princípio, o fundamento dessa ira pecaminosa e como tratar essa ira pecaminosa a partir de um verdadeiro arrependimento, a partir da meditação das Escrituras. Ele cita vários exemplos bíblicos. Irmãos, ele fala sobre a ira de Jesus, aquela passagem lá, quando Jesus quebra tudo lá no templo. Ele explica o porquê que aquela ira não foi uma ira pecaminosa, porque tem gente que usa aquele texto, né, para justificar suas ira pecaminosa. Ele aplica vários princípios sobre o atributo de Deus da ira santa. Irmãos, esse livro é um livro importantíssimo para aqueles que estão lutando contra o pecado da ira. Ira, arrancando o mal pela raiz, é a nossa sétima, né? Nossa sétima indicação do livro do autor Robert Jones, da editora Nutra Publicações. Número 7, né? Agora vamos aqui para o número 8. Número 8. Esse aqui, irmãos, é outro livro que todo cristão precisa ler. É um clássico, igual como aquele O Peregrino, de John Bunyan, que é o clássico. É o livro Confissões do Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. Agostinho tinha uma vida depravada antes de conhecer o Evangelho. Ele teve um encontro com o Evangelho lendo a carta de Romanos. E ele escreveu esse Confissões contando as experiências que ele teve nesse processo de conversões. Irmãos, as orações, as aplicações, as experiências desse homem de Deus vai impactar a sua vida, irmãos. Eu estou lendo, toda noite eu leio um capítulo, porque por capítulo, ele vai escrevendo o seu diário, contando as suas lutas, contando os seus momentos de oração. Irmão, esse homem ele tinha um amor, uma intimidade com Deus maravilhosa e que é um exemplo para nós. Então, Confissões de Agostinho de Hipona é um livro clássico. Todo cristão precisa ler esse livro, irmão. Eu não estou brincando. Leia aí, pesquisa. Irmãos, os maiores teólogos, os maiores homens conceituados na teologia, no estudo bíblico, eles indicam, eles já leram e releram esse livro Confissões de Agostinho de Hipona. Isso aqui é a nossa 8ª indicação, né? Estamos com 8 livros aí, pesado, viu? Desde o mais fininho, e aí agora vai começar os mais com mais conteúdo. Mas é importante, irmãos, que o cristão invista no seu conhecimento. É importante que o cristão mantenha esse nível de discernimento, de sabedoria, de entendimento bíblico. Ajuda ele na sua comunhão com Deus, ajuda ele nos seus relacionamentos familiares, vai te ajudar a ser um cristão melhor, vai te ajudar a ser um crente mais santo, mais dedicado, mais maduro, irmãos. O conhecimento nos aproxima de Deus, a sabedoria que gera o santo temor no nosso coração nos ajuda a servirmos a Deus melhor no seu reino. Então vai começar agora aqui, deixa eu botar para cá, a nossa 9ª indicação. É esse livro aqui que foi presente do meu pastor Carlos, da Igreja Presbiteriana do Mirante. Ele me deu, né, de presente esse livro. Eu já tive só lendo aqui, só por cima, não comecei a pesquisar ele, a ler minuciosamente, mas só pelo título já dá para abalar, né, motivar o nosso coração, encorajar o nosso coração a fazer essa leitura, que é O Pastor Segundo Deus.
Aqui é uma pegada mais pastoral, teologia pastoral, para os ministros do evangelho, mas também para aqueles que têm o chamado pastoral para o sagrado ministério, né? Precisa ler esse livro, irmãos. Esse livro é da Cultura Cristã. A Cultura Cristã é uma editora presbiteriana, tá bom? Eles lançam muita coisa boa, séria, né? Tudo que vier da cultura cristã, irmão, é livro sério, é conteúdo bíblico, teologia reformada, é coisa saudável, irmão. Coisa saudável mesmo. Eles têm todo esse critério para poder lançar artigos e publicações, né? É do Peterson, Eugene Peterson. Eu acho que é isso, é assim que fala. Não falo inglês, né? Mas você pode estar encontrando esse livro também aí nas compras online pela internet. O Pastor Segundo Deus, Integridade Pastoral visto por vários ângulos. Como nós precisamos, como pastores, ser íntegros, ser fiéis àquilo que pregamos, né? Ser cristãos, ser pastores das nossas famílias, ter um casamento equilibrado, filhos obedientes à palavra, tendo uma vida íntegra, de amor às ovelhas. Irmãos, pastor segundo Deus, todos os critérios, todos os atributos de um pastor que é aprovado por Deus, está tudo aí escrito na Escritura, e esse livro vai tratar sobre a integridade, como nós precisamos nesses tempos de escândalos, de muito abuso, de muito autoritarismo por parte de muitos pastores, falsos pastores, como nós precisamos resgatar essa visão pastoral de amor, pela oração, pela pregação da palavra, pelo testemunho, pela edificação das ovelhas, homens de Deus que foram levantados por Deus para o ministério pastoral, ministério esse sublime, ministério esse muito sério, né? Muito satisfatório. Aqueles que aspiram a esse ministério, excelente obra deseja, mas sabemos também que haverá uma cobrança maior, um juízo maior, a ira de Deus será derramada sobre os mercenários, os falsos pastores, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não amam as ovelhas, mas estão aí dando um mau testemunho, né? Sendo instrumento do diabo para abusar das pessoas, para cometer pecado de adultérios, para cometer pecados absurdos em nome desse título, dessa autoridade. Precisamos, então, estar sempre buscando em Deus, irmão, sermos pastores segundo o coração de Deus. Então, nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indicações, é isso mesmo, 8. Então, vamos agora para o nosso nono livro, a nona indicação. Agora eu vou começar aqui dando para vocês uma lista de livros que vou começar a estudar, alguns já estou lendo, e vou me dedicar um pouco à pregação expositiva. Então, eu vou dar para vocês aqui uma lista agora, indicações para quem ama a pregação com fidelidade e quem deseja de fato crescer no ministério da pregação bíblica, tá bom? Pregação bíblica. Então eu vou indicar para você. O primeiro é de um teólogo que já faleceu, mas é muito conceituado, é muito conhecido esse teólogo, que é o John Stott. As pessoas que estudam teologia, que leem materiais, sabem quem é John Stott. John Stott é uma referência, né? Em termos de teologia, ele é uma referência. E a pregação dele pela editora Vida é Eu Creio na Pregação. Eu Creio na Pregação, editora Vida, do teólogo John Stott. Muito bom esse livro, não li ele ainda, mas eu vi a indicação desse livro em um curso de pregação expositiva pelo pastor Paulo Júnior, né, em defesa do Evangelho. Esse livro é um dos materiais que foi indicado pelo Steven Lasson, que é um dos maiores pregadores da atualidade, é uma referência em pregação expositiva, e ele então indicou esse livro aqui em um curso de pregação expositiva chamado Eu Creio na Pregação, de John Stott. Eu não perdi tempo, comprei, tá certo? E logo vou começar a desfrutar do conhecimento desse livro aqui, tá bom? Então nós já temos, agora vamos para o 10º livro, não é isso mesmo? Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não, 10. Não, vamos para o 11º livro. 11 indicações agora, tá bom?
Todos esses livros, irmão, você encontra facilmente nas compras online, tá bom? Eu não quero fazer referência aqui, eu não sei se eu posso prejudicar o meu vídeo falando aqui de algum. Mas tem muitas editoras, muitos sites, né? Sites de compra online que você pode verificar valores e você pode estar comprando muitos desses livros em valores bem baixinhos, às vezes estão em promoção, frete grátis. É muito importante você pesquisar. Eu faço parte de um grupo, de um seminário que eu faço, dos Nascidos de Novo, Seminário de Teologia Reformada. Então, o pastor Raul, com a sua esposa, a irmã Vanessa, eles estão sempre colocando links de promoções e ofertas de livros, de comentários. E aí, como eu participo desse grupo, eu sempre tenho acesso a essas informações. Mas você também pode estar pesquisando lá, tá bom? E adquirindo esses materiais que são muito importantes. O nosso 11º, né? 11, aqui o nosso 11º livro, a nossa indicação, é do Hernandes Dias Lopes, né? Eu amo muito as pregações do Hernandes Dias Lopes, admiro muito esse pregador, esse homem de Deus, que é uma referência no Brasil e no mundo. É um homem sério, é um homem piedoso, e ele já tem escrevido, acho que mais de 150 livros, se eu não me engano, e todos esses livros é para a edificação da igreja brasileira, né? Então nós temos aqui pregação expositiva de Hernandes Dias Lopes, pregação expositiva. Ele vai ensinar o que é pregação expositiva, como preparar uma pregação expositiva, como fazer aplicações, como você aproveitar o tempo, como você procurar a ideia central do texto, do seu contexto, e de fato pregar aquilo que está escrito no texto sagrado. Irmãos, esse livro, se eu não me engane também, foi a tese, foi o trabalho de conclusão do curso de mestrado do Hernandes Dias Lopes, foi sobre pregação expositiva. Se eu não me engano, foi um trabalho de conclusão do mestrado dele, que se tornou aqui esse livro, né? Pregação expositiva, lançado pela editora Ragnus, tá bom? Vale muito a pena também comprar esse livro. O nosso 12º livro aqui, tá bom? Sobre pregação também, nessa linha de pregação expositiva, né? Não tem como. Aqui só o nome do autor, para quem conhece, já vai fazer com que você compre, com que você leve muito a sério esse material, que é do doutor Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones foi um puritano, um dos maiores pregadores do século XVIII, foi século XIX. Tem muita coisa do Martyn Lloyd-Jones. Eu tenho um comentário completo dele da Carta aos Romanos, uma relíquia, uma preciosidade. Eu comprei aqui Pregação e Pregadores, lançado pela editora Fiel. Todo pregador precisa ler esse livro, irmãos. A seriedade da pregação, né? O compromisso que nós temos de viver essa palavra, de pregar essa palavra, né? Pesquisando, investindo nosso tempo na preparação da pregação da palavra de Deus. Então, pregação e pregadores, tá certo? O que é pregação, a lógica pegando fogo, a teologia em chamas e o raciocínio eloquente, né? Martyn Lloyd-Jones fala que não é só pregar, mas pregar com unção, no poder do Espírito Santo, né? Com o nosso coração apaixonado, aquecido por amor à palavra de Deus. A palavra primeiro fala aqui, arde aqui, e depois a gente consegue atingir o coração das pessoas no poder do Espírito Santo. Pregação e pregadores, tá bom? É a nossa 12ª indicação, não é isso? Ok, 12 livros aqui já. Agora vamos para os finais, né? Eu tenho 2 materiais aqui do pastor Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos é um mestre, né? Ele é um mestre, assim como Hernandes Dias Lopes, ambos são da igreja presbiteriana, o ministério que eu faço parte agora, atualmente. Homens sérios, homens que se prepararam, passaram anos e anos estudando e ainda estudam, e que têm sido instrumentos de Deus para trazer conhecimento para a igreja brasileira, né? Muito bom ter esses homens aqui no Brasil, seus materiais. Irmãos, esses livros do Augusto Nicodemos, irmãos, vale muito a pena você estudar com referências bíblicas, a partir de textos bíblicos. Esse aqui é sobre profetas, profecia, né? Augusto Nicodemos, a profecia na Bíblia e na igreja. Ele vai explicar o que é o dom profético, ou de profetizar segundo as Escrituras. Como nós precisamos entender o que é ser profeta. Existem profetas no dia de hoje?
Será que existe? Será que existem profecias? Essas profecias que acontecem em muitos meios aí é bíblica. São respostas, são perguntas que ele vai responder a partir desse livro, mostrando referências tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Augusto Nicodemos, editora Fiel, também lançou esse livro. Será que existem profetas hoje? Ele vai responder biblicamente nesse livro aqui, Profetas. Ele tem outros livros também falando sobre apóstolos, né? Ele está lançando uma série, eu acho que aqui é uma série, está falando sobre apóstolo, primeiro que ele lançou, agora sobre profetas, e eu vi ele falando que vai lançar outro, sobre mestre, sobre evangelista, e muitos outros ministérios, né, chamados os ministérios, os dons ministeriais. Então vale muito a pena você entender o que é a profecia, irmãos. Somente nos dias de hoje, que há muito movimento, fogo estranho, a gente precisa discernir o que vem de Deus e o que não vem. E para terminar, né? Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livros, para mim fechar aqui as minhas indicações, já estamos com 30 minutos aqui dessa gravação. É esse clássico aqui também, clássico assim, né? Vai ser clássico daqui a alguns anos lá na frente. Mas é um livro muito bom, irmãos, porque é As Confissões de um Pregador, do Augusto Nicodemos também, e ele conta, irmãos, as experiências de 40 anos de ministério de pregação. Ele fala sobre até o tipo de roupa que você deve usar em alguns tipos de eventos, a preparação da mala, a hospedagem, se você deve ou não pedir oferta, preparação de sermões. Tem tanta... Irmãos, esse livro eu comecei a ler ele sobre a preparação na oração, no estudo bíblico. Irmão, esse livro é muito bom, muito gostoso de ler ele, porque você vai vendo as experiências do pastor Augusto Nicodemos, você vai aprendendo, irmão, com esse senhor, homem de Deus, né, que tem uma vasta experiência no ministério, e tem erros que você evita até cometer a partir da experiência que esse homem, ele cometeu alguns erros, ele fala aqui algumas coisas para nos ensinar, né, a como ter um ministério próspero de pregação, de pastorado. E é muito bom, então, Confissões de um Pregador, foi lançado pela Mundo Cristão, do Augusto Nicodemos, né? Então a gente tem todos esses livros aqui, tá certo? Todas essas indicações são livros que você pode estar comprando, né, nas redes sociais. Você pode estar nas redes sociais, não, irmãos, nos links, né? Nos sites de compras online, né? Tá aqui, ó, todos eles aqui. Isso aqui são livros que eu estou lendo e eu quero indicar para você, para a glória do Deus Todo-Poderoso, tá bom? Que Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo. Espero que você tenha gostado, para a glória de Deus, e um bom dia.